Olá, querido irmão, querida irmã. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, hoje especial, nesta quarta-feira de cinzas, nesse dia importante que abre o tempo litúrgico da Quaresma. Antes de meditarmos um pouquinho a palavra de Deus, propósito para esse dia, entender o que é essa Quaresma, o que significa Quaresma. A Quaresma é o tempo litúrgico que nos prepara para a celebração da Páscoa. A Quaresma foi instituída no século III pela Igreja como tempo final de preparação para aqueles que haveriam de ser batizados na Vigília Pascal. Então era um tempo de forte penitência, na qual o candidato averiguava realmente as suas motivações, se ele queria ou não de fato ser cristão, e após esses últimos derradeiros 40 dias de intensa penitência, ele, na Vigília Pascal, ele era batizado e se tornava cristão. Ora, nas nossas igrejas, a imensa maioria das pessoas já são cristãs, já são batizadas. Então, por isso, o tempo da Quaresma vai nos servir para quê? Para que a gente possa rever a nossa vocação batismal, rever se nós estamos de fato sendo fiéis ao nosso batismo ou não, se estamos vivendo os nossos compromissos de seguir a Jesus Cristo ou não. Cada quaresma, após o Concílio Vaticano II, porque o Concílio Vaticano II distribuiu os anos litúrgicos em ano A, B e C. Então, cada ano, a quaresma tem uma tonalidade diferente. No ano A quaresma nos aponta para a vocação batismal. Do terceiro domingo da quaresma em diante, as leituras sempre vão nos falar da questão do batismo. O ano litúrgico B nos aponta Jesus Cristo, uma quaresma cristológica, nos aponta Jesus Cristo como Salvador da humanidade. E aí o terceiro, quarto e quinto domingo da quaresma, os evangelhos vão nos mostrar esta dimensão cristológica, essa dimensão de Cristo como Salvador. Nós estamos no ano C. Então a quaresma vai ser uma quaresma penitencial. Penitencial. Por quê? Porque vai nos mostrar, vai nos apontar para aquilo que acontecia naquilo que nós chamamos hoje de Quinta-feira Santa, né? Antes do Sábado Santo, antes da Vigília Pascal, 2 dias antes, os penitentes retiravam a sua penitência e faziam uma confissão geral dos seus pecados para poder serem batizados, né? Isso acontecia, vamos chamar assim, na Quinta-feira Santa. Então, vocês vão reparar que nesse ano litúrgico C, do terceiro, quarto e quinto domingo da quaresma, vai nos apontar esse tema da conversão, da penitência, da mudança de vida. Sempre os 2 primeiros domingos, o tema é o mesmo. O primeiro domingo, Jesus no deserto, o segundo domingo, a transfiguração. Mas aí, do terceiro em diante, já se muda a temática em cada ano litúrgico vivenciado. Tá bom? Mas isso nós haveremos de refletir nos programas O Pão da Palavra dominicais que fizermos. Então, nesta quarta-feira de cinzas, as leituras sempre são as mesmas. A primeira leitura é Joel, capítulo 2, versículo 1 a 18. A segunda leitura é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20 ao versículo 6, versículo 2. E o Evangelho, Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 6 e depois versículo 16 a 18. Na primeira leitura, Joel está fazendo uma profecia, convocando todo o povo de Judá a um arrependimento, a fazer jejum, rasgar as vestes, a mudar sua conduta diante de Deus. Isso por quê? Porque aconteceu um fato em Judá, ou seja, uma terrível invasão de gafanhotos comeu toda a produção de Judá. Então, o profeta Joel interpreta isso como um sinal de Deus, um castigo de Deus, por causa dos pecados que o povo de Judá estava cometendo. Então, toda a população é chamada à penitência, toda a população é chamada à mudança de vida. Ora, o nosso contexto hoje não é diferente da de Joel. Nós estamos assistindo tristemente uma situação de guerra na Europa, né?
Toda guerra é uma frustração da fraternidade, mostra que o ser humano é incapaz de dialogar. Então, por isso, nós precisamos fazer penitência. Santo Padre Papa Francisco convocou toda a igreja e todas as pessoas de boa vontade nesse dia a fazer jejum e oração para que cesse a guerra e cesse a morte dos inocentes, né? O que é o jejum? O jejum é você se abster de um alimento, ou seja, das 3 refeições do seu dia, você fica sem uma e faz as outras 2. Ou então você faz as 3 refeições, mas não de forma completa, de tal maneira que você possa fazer a experiência de sentir fome no decorrer desse dia. Tudo isso com a intenção de quê? Com a intenção de você se solidarizar àqueles que estão sofrendo lá na Ucrânia, a todos aqueles que estão passando fome, a todos aqueles que estão morrendo, né? E também como forma de pedir perdão a Deus pelos seus pecados, né? Então que façamos, que atendamos de fato esse apelo do Papa Francisco desse dia, para que a tragédia da guerra possa o quanto antes ser extirpada do mundo. A segunda leitura, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 ao capítulo 6, versículo 2, é o tempo propício. Paulo vai nos falar que este é o tempo propício para a nossa conversão, então por isso que nós devemos nos deixar reconciliar com Deus. Deus deseja se reconciliar conosco e nós devemos nos reconciliar com Deus nesse tempo quaresmal, né? Deus deseja nos dar o perdão, deseja nos dar uma vida nova, então nós devemos aproveitar esse tempo oportuno para poder vivenciar esse tempo de reconciliação. Por isso que esse tempo da quaresma é um tempo também propício para quê? Para que a gente possa buscar o sacramento da confissão e pedir perdão a Deus por todos os nossos pecados. Para que a gente, de uma vida nova, com uma vida nova, uma vida santa, a gente possa bem celebrar o mistério da ressurreição de Jesus, a vitória de Cristo sobre a morte e sobre o pecado. Então não deixemos passar em branco essa quaresma, pois nós não sabemos se teremos outra. Então que a gente de fato busque viver em paz com Deus, busque se reconciliar com Deus e com os irmãos e irmãs. É a grande mensagem da segunda leitura. Já o Evangelho, Mateus capítulo 6, versículo 1 a 6, versículo 16 e 18, Jesus nos fala do jejum, esmola e oração, que todas essas obras de piedade que eram da religião judaica e que o cristianismo assumiu, devem ser praticadas de forma não a aparecer para os demais, mas de forma singular, de forma, vamos dizer assim, utilizando a palavra que aparece no Evangelho, de forma secreta na sua vida, né? Então, o jejum, você se abster de um alimento no decorrer desta quaresma. Este alimento ele deve ser convertido em esmola, em caridade, ou seja, deve ser partilhado para com aqueles que não têm o que comer, para aqueles que são forçados a fazer um jejum porque estão na miséria, estão na pobreza. Tendo como temática esta questão da guerra da Ucrânia, é bom a gente ficar atento porque, por exemplo, a Caritas, que ajuda a igreja que sofre, com certeza haverá de promover campanhas para ajudar os cristãos que estão padecendo a guerra lá na Ucrânia. Então, de repente, ficar atento e transformar aquilo que a gente deixa de comer em caridade e esmola nessas campanhas que serão direcionadas para esses nossos irmãos que estão sendo violentados pela guerra. E é claro, a oração, rezar um pouco mais, né? O jejum e a esmola só tem sentido se a gente reza, se a gente cresce na nossa amizade, na nossa intimidade com Deus. Então, todos nós já temos o costume de todos os dias fazer as nossas orações, os nossos gestos de piedade, mas é interessante que nesse tempo da quaresma a gente possa rezar um pouco mais, para criar esta nossa maior sintonia com Deus, para discernir nos fatos que acontecem no mundo qual é a vontade de Deus. Que os olhos da nossa fé possam estar abertos mediante a oração, para que a gente possa discernir o que Deus quer para nós nesse mundo tão conturbado. Para isso é necessário rezar mais. Então, aumentar um pouquinho mais o nosso tempo de oração nesse tempo da quaresma, a fim de que isso nos favoreça a penitência corporal, a penitência do alimento, para que a gente possa domesticar aquilo que está
descontrolado em nós e a gente possa transformar isso em caridade, em partilha para com aqueles mais necessitados. Que Deus nos abençoe e nos conceda uma santa quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.